E mesmo então, demora muito até que este instinto se torne senhor de maneira tal que a valoração moral fique presa e imobilizada nessa oposição, como ocorre, por exemplo, na Europa de hoje, nela o preconceito que vê equivalência entre moral não egoísta e desinteresse já predomina com a violência de uma ideia fixa ou doença do cérebro. Vocês conseguiram localizar ali nesse contexto final que ele coloca esse antagonismo desse termo em alemão que a Karen antecipou ali, que eu não ia nem trazer agora, ia trazer depois. Mas eu entendi qual foi a colocação que ela fez, né? Voei no início, né? Mas que esse termo está associado com um antagonismo reagente que se aproveita de certos aspectos dessa noção de um abrir mão, porque é, em certa medida, um modo de reagir aos valores já estabelecidos, digamos assim. Né? Ele inverte, ele já é um primeiro momento da inversão, né? De uma certa transvaloração daqueles que vão se estabelecer como um contexto, né? De um modo fisiológico de existir escravo, digamos assim, né? Se há valores estabelecidos, então, como valores já erigidos daqueles que predominaram, então, de certa forma, o que eu posso fazer é reagir a esses determinados valores no sentido de que, por uma lógica, digamos, de utilidade, né? Eu vou valorar como utilitário, como bom e como ruim. O ruim é justamente aquele que se estabelece como bom diante de um contexto daquele que predominou, daquele que se estabeleceu como nobre, né? Aquele vai ser o ruim, né? E o bom sou eu, né? Que na verdade abdico das coisas que eu poderia deter, e aquele que pode ceder a mim enquanto um sentido utilitário é que vai ser o bom, né? Já é um primeiro momento de reação, de antagonismo no sentido de antagonismo aos valores criados. É por isso que o escravo não cria valores, ele só, digamos assim, reage, ele é reagente. Eu posso botar, tipo, num exemplo bem idiota, assim. Deve. O primeiro bom seria, tipo, o bonzão, o do nobre, porque ele é, tipo, o guerreiro. E o bom reagente, o bom do escravo é o coitadinho? Justamente. O coitadinho, o sofrido, é aquele que digamos assim, foi rejeitado, né? Porém, dentro desse, digamos assim, dentro desse posicionamento, digamos assim, de rejeição, né? De exclusão, né? Existe um desejo de empoderamento. E essa palavra é muito engraçada, sabe? Assim, daí ele é o passivo-agressivo daí. Justamente. É muito engraçado que se faz muito. Quem utiliza isso, eu não vou nem trazer essa questão aqui agora, mas essa questão do empoderamento está por um aceitar as regras do jogo que foram estabelecidas. Ou seja, você não se antagoniza digamos, ao nobre enquanto um estabelecimento de novos valores em detrimento do nobre. Você simplesmente aceita as regras do jogo que o nobre estabeleceu e você quer ser empoderado dentro daquela regra do jogo, enquanto ressentido. Uhum, Né? verdade. Então você não cria valores. Você, a partir do que já está estabelecido, você quer inverter o jogo dentro daquele determinado contexto. Né? Através desse subterfúgio. Então você é só um reativo, digamos assim. É aquela velha história, é uma frase corriqueira de internet que se utiliza associada a Paulo Freire, de fato Paulo Freire utilizou, mas ele diz, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. É justamente essa questão, sabe? Ele cria subterfúgios para poder chegar lá, dentro das regras do jogo estabelecidas por aquele que se estabeleceu como nobre, simplesmente por uma questão de afirmação de poder, né? Porque na verdade o que ele tinha era um desejo de estar naquele local, não um posicionamento que valore a vida por se colocar além dos valores estabelecidos. Né? São coisas diferentes. Afinal, ele podia chegar lá fazendo uma revolução, né? Assumindo outros valores totalmente diferentes. Mas não, ele assume as regras do jogo porque, na verdade, ele tem um modo adoecido, digamos assim, de se colocar perante a vida. Né? Então ele não pode criar possibilidades, digamos assim, de valores por si.
Ele só pode reagir. Enquanto enfraquecido, ele é um reagente, por natureza, digamos assim. E basicamente, assim, é o cristão. É exatamente isso. Tá. Não só ele, né? Mas ele também. Sim, mas é uma figura representativa, assim, desse tipo. É um personagem conceitual, típico, né? Então, Justamente isso. Tudo ok aí até então, até o presente momento. Quando o Nietzsche cria essa teoria, ele está pensando bem antes do cristianismo, né? Olha, ele vai abordar... Bem antes, porque aqui ele está falando assim, mesmo então, para muito, até que esse instinto se torne senhor de maneira tal que haja essa inversão. Vai demorar muito. Ele está pensando em uma certa linha do tempo, e aí é uma questão até que não há um consenso diante do próprio grupo de estudos Nietzsche, que é justamente tem um momento que ele fala, nos últimos 2000 anos, aí tem toda uma polêmica que 2000 anos são esses, são 2000 anos que contam antes de Cristo, a partir do nascimento de Cristo. De que história é essa que Nietzsche está falando que se perfazem esses 2000 anos? Mas sim, ele está falando de uma certa trajetória, né? E já ele vai falar do sacerdote ascético, né? Que vai surgir, né? E que vai, de certa forma, se colocar como um pastoreador, um pastor, né, de ovelhas ressentidas, que vai guiar, né? Que vai tomar a voz desse rebanho, digamos assim, né? Que vai se constituir a partir de um momento histórico também. Mas sim, é basicamente isso. Vocês perceberam que o mito hoje não caiu? Eu estava pensando nisso há 1 minuto atrás. É porque tu está fazendo esse teste? Justamente por isso. Eu pensei nisso também, que já passou da hora, né? Passou da hora de cair. É. Então, é porque eu fiz o teste hoje de logar pelo celular e parece que deu certo. Então, é porque assim, eu sou cheia de vícios, né? Assim, quando Nietzsche fala dessa imagem, que ele fala dos cristãos, desses ressentidos da época que ficam confinados e que eu venho essa imagem já assim de Idade Média na minha cabeça, né? Isso aqui na minha cabeça agora é uma coisa muito anterior, né? Na criação da palavra, do conceito, como é que é da palavra que ele fala aqui, criar do valor, da criação dos valores, de dar nomes aos valores. Eu estou imaginando isso aqui na antiguidade. Né? Então, é muito interessante isso. É muito interessante essa questão, porque é uma questão em aberto, inclusive, né? Que momento foi que se deu essa questão, né? Foi a partir do momento que o homem passou a ter alguns indícios de civilização, né? Nietzsche dá a entender que sim. Né? E quando foi que isso aconteceu? De que período histórico Nietzsche está falando? Né? Não tem um consenso sobre isso, né? Porque eles, dentro desse contexto, ele não determina, não, foi a partir daqui, né? Ele nem se pretende fazer isso também. Mas é interessante, faz sentido sim essa questão. Não, então eu estava pensando errado, eu estava pensando no, sei lá, grego, romano, tá pensando tarde demais. Tarde? Depende, porque se naquela época da formação do alfabeto e que um povo pega um pouco do outro, no caso ali do Oriente Médio, fenício... não, mas peraí, nós já estamos nos anos 2000. Não, justamente esse o problema. Sim. Eu tinha me esquecido que já estamos nos anos 2000. Sim, eu acho então que são 2000 anos antes de Cristo. Nisso que eu estou falando aqui, no caso dos gregos lançarem, sei lá, mesclarem o alfabeto lá dos antigos fenícios e tudo, e criar palavras, e ali é 2000 anos. Mas não sei. Ele não fala aqui. Não sei.
Então, teve uma reunião nossa no GIM que a gente passou quase 1h30 discutindo só isso, tentando fechar essa conta e a gente não conseguiu fechar. Né? De que período que a gente está falando? Será que foi antes de Cristo? Será que foi a partir do nascimento de Cristo? Até onde foi? E a gente não chegou a lugar nenhum. Mas é interessante pensar isso. Né? Eu acho que não tem nada sobre isso, porque realmente não tem como chegar a uma conclusão. Mas tem um período, um trecho na genealogia da moral que ele cita explicitamente. Nos últimos 2000 anos. Só que ele não especifica. Né? De quando é esse período. De que período a que período que ele está falando. Né? Mas, enfim. Assim, geralmente, né, dos últimos encontros eu fiz 2 horas. Né? E aí, porém, eu vou deixar a sugestão aqui, já estamos com 1h30, para vocês sugerirem quando vocês estiverem assim. Eu prefiro parar, porque senão eu vou embora, tá? Então já estamos com 1h30 e aí fica à disposição de vocês para dizer quando é que a gente para. Mas acho que a gente pode adentrar nesse 3 aqui já. Eu, por mim, eu tô bem. O 3 até curtinho, né? Mas eu não li. Eu vou ler com vocês. Tá, vamos lá. Mas, em segundo lugar, não considerando o fato de que essa hipótese sobre a origem do juízo de valor bom é historicamente insustentável em si mesma, ela sofre de um contrassenso psicológico. A utilidade da ação não egoísta seria a causa da sua aprovação. E esta causa teria sido esquecida. Como é possível tal esquecimento? É que ele já vai tratar, né, do processo de esquecimento da causa da noção de utilidade. Né? A utilidade dessas ações teria deixado de existir? Ao contrário, essa utilidade foi experiência cotidiana em todas as épocas. Portanto, algo continuamente enfatizado. Logo, em vez de desaparecer da consciência, em vez de tornar-se olvidável, deveria afirmar-se na consciência com nitidez sempre maior. Bem mais razoável a teoria oposta, nem por isso mais verdadeira, defendida por Herbert Spencer. E aqui aparece o nome de alguém, finalmente. Né? Finalmente Nietzsche citou alguém que não morreu. Né? Por exemplo, que estabelece o conceito bom como essencialmente igual a útil, conveniente, de modo que nos conceitos bom e ruim, a humanidade teria sumariado e sancionado justamente as suas experiências inesquecidas e inesquecíveis acerca do útil conveniente e do nocivo inconveniente. Bom é, segundo essa teoria, o que desde sempre demonstrou ser útil. Assim, por requerer validade como valioso no mais alto grau, valioso em si. Também essa via de explicação é errada, como disse. Mas ao menos a explicação mesma é razoável e psicologicamente sustentável. O que é que vocês têm a dizer sobre esse trecho? Acho que terminou, não estou errado. Só um pouquinho. Karen, você escutou o que o Alberto falou? Ele perguntou o que a gente achou disso? Porque o meu tá falhando, quase não escuto ele. Você tá ouvindo bem? Eu tô conseguindo ouvir você. Tá. Tranquilo. Tu teve uma quedinha, Alberto. Deu uma... Então vocês não escutaram nada do que eu falei? Isso foi agora? Não, foi coisa rápida. Ai, meu Deus. Caiu meu livro. É que eu tô com o braço só aqui, peraí. Não, já peguei. Pronto, apagou a luz. Eu vou te dizer que não foi o 3 que eu gostei tanto, não. Foi o 2 e o 4. Esse 3 aqui
da utilidade aqui